Imagine um caixeiro prestes a embarcar em uma jornada. Ele tem uma lista de cidades para visitar. Seu objetivo é encontrar a rota mais curta possível. Essa rota deve passar por cada cidade apenas uma vez e retornar ao ponto de partida. Essa é a essência do problema do caixeiro viajante, ou PCV. O PCV é um problema fundamental na ciência da computação e na matemática. Ele se enquadra na otimização combinatória, encontrando o melhor arranjo a partir de um conjunto finito. A simplicidade da declaração do PCV esconde sua complexidade. Ele apresenta desafios únicos, que impulsionaram o desenvolvimento de algoritmos sofisticados. Vamos explorar as aplicações práticas do PCV, a complexidade computacional e os métodos usados para resolvê-lo. O problema do caixeiro viajante pode parecer abstrato à primeira vista. No entanto, suas aplicações vão muito além das viagens hipotéticas de um caixeiro. Isso inclui logística, manufatura, turismo e até biologia. Em cada um desses domínios, o princípio central permanece o mesmo: minimizar custos ou maximizar a eficiência. O PCV fornece uma estrutura poderosa para enfrentar esses desafios do mundo real. Ao entender o problema e suas soluções, podemos otimizar processos e reduzir custos. Vamos agora voltar nossa atenção para exemplos específicos de como o PCV encontra aplicação prática em diversas áreas. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos dependem fortemente do roteamento eficiente. As empresas se esforçam para minimizar os custos de transporte e os prazos de entrega. O PCV surge naturalmente como um elemento crucial para atingir esses objetivos. Imagine uma empresa de entregas encarregada de entregar pacotes em vários endereços. Ao formular o problema como uma instância do PCV, as empresas de logística podem empregar algoritmos de otimização. Esses algoritmos determinam a rota de entrega mais eficiente, economizando tempo e recursos. Isso demonstra o impacto direto das soluções do PCV nos resultados financeiros de uma empresa. A indústria manufatureira também se beneficia significativamente das aplicações do PCV. Considere um cenário envolvendo uma máquina de perfuração encarregada de fazer furos em uma placa de circuito. A ordem em que esses furos são perfurados impacta diretamente o tempo total necessário para o processo. O PCV fornece uma estrutura para otimizar esse problema de sequenciamento. Esse princípio se estende a vários processos de fabricação, como corte a laser e soldagem. A capacidade do PCV de encontrar sequências ideais se traduz em tempo de produção reduzido e custos mais baixos. Seção 5. Aplicações em turismo e planejamento de viagens. Para viajantes que buscam aproveitar ao máximo suas jornadas, o PCV oferece soluções valiosas. Planejar um passeio turístico que cobre várias atrações geralmente envolve encontrar a rota mais curta que visita todos os locais desejados. Ao tratar cada atração como uma cidade e o tempo de viagem ou custo entre elas como distâncias, os viajantes podem utilizar algoritmos de PCV para determinar o itinerário mais eficiente. Agências de viagens e operadores turísticos podem utilizá-lo para projetar roteiros otimizados para viagens em grupo. O PCV fornece uma ferramenta valiosa para viajantes e empresas de turismo. Seção 6. Aplicações biológicas do PCV. O alcance do PCV se estende além da logística, manufatura e viagens. Ele encontra aplicações em biologia, particularmente em genômica e sequenciamento de DNA. O sequenciamento de DNA envolve determinar a ordem precisa de nucleotídeos dentro de uma molécula de DNA. Ao aplicar algoritmos de PCV, os cientistas podem reconstruir a sequência completa de DNA a partir de fragmentos. A aplicação do PCV em genômica destaca sua versatilidade e capacidade de lidar com problemas de otimização em diversos campos. Seção 7. Complexidade computacional do PCV. O problema do caixeiro. Viajante pertence a uma classe de problemas conhecida como NP difícil. Isso significa que, à medida que o número de cidades aumenta,
o tempo necessário para encontrar a solução ideal cresce exponencialmente. Por exemplo, para um PCV com apenas 20 cidades, existem mais de 60 sextilhões de rotas possíveis. A dificuldade do PCV impulsionou o desenvolvimento de algoritmos sofisticados e heurísticas. Compreender a complexidade computacional do PCV é crucial para apreciar a engenhosidade dos métodos desenvolvidos para enfrentá-lo. Seção 8. Algoritmos exatos para resolver o PCV. Pesquisadores desenvolveram algoritmos exatos capazes de encontrar soluções ideais. Um exemplo proeminente é o algoritmo de Held-Karp, uma abordagem de programação dinâmica. Outra abordagem envolve algoritmos de Branch and Bound, que exploram sistematicamente o espaço de soluções possíveis. Algoritmos exatos fornecem insights valiosos sobre a estrutura do PCV e servem como benchmarks para avaliar o desempenho de métodos aproximados. No entanto, seu custo computacional geralmente exige o uso de algoritmos aproximados para instâncias maiores e reais do PCV. Seção 9. Algoritmos aproximados e heurísticas. Em cenários práticos, algoritmos aproximados e heurísticas desempenham um papel crucial na resolução do PCV. Abordagens heurísticas, como o algoritmo do vizinho mais próximo e algoritmos genéticos, empregam estratégias intuitivas para construir e melhorar iterativamente as rotas. Meta-heurísticas, como recozimento simulado e busca tabu, fornecem estruturas de nível superior para escapar de ótimos locais. Algoritmos aproximados e heurísticas provaram ser altamente eficazes no tratamento de instâncias reais do PCV. Sua capacidade de lidar com grandes tamanhos de problema os torna ferramentas essenciais para logística, transporte e outros campos. Esses métodos fornecem soluções quase ótimas em prazos aceitáveis. Seção 10. Exemplo ilustrativo. Resolvendo uma instância do PCV. Para solidificar nossa compreensão das soluções do PCV, vamos considerar um exemplo simplificado. Imagine um entregador encarregado de visitar 4 cidades, A, B, C e D. As distâncias entre essas cidades são as seguintes, de para distância: AB 5, AC 10, AD 8B, C 7B, D 12, D 6. Usando o algoritmo do vizinho mais próximo, começando na cidade A, a seguinte rota emerge: A para B, para C, para D, para A, com uma distância total de 30. Embora isso forneça uma solução viável, não é necessariamente a ideal. Empregar um método mais sofisticado, como um algoritmo genético ou recozimento simulado, pode potencialmente produzir uma rota mais curta. Por exemplo, a rota ideal pode ser A para D, para C, para B, para A, com uma distância total de 29. Este exemplo demonstra como diferentes algoritmos de PCV podem produzir soluções variadas, destacando a compensação entre a qualidade da solução e o custo computacional. Em cenários do mundo real com inúmeras cidades, a diferença no comprimento da rota entre uma solução heurística e a ideal pode ser significativa, impactando diretamente a eficiência e os custos. Seção 11. Conclusão. A relevância duradoura do PCV. O problema do caixeiro viajante tem fascinado matemáticos e cientistas da computação por décadas. Sua natureza NP-difícil apresenta desafios computacionais significativos, mas encontra aplicações práticas em vários campos. O PCV fornece uma estrutura poderosa para otimizar rotas, minimizar custos e melhorar a eficiência. O PCV continua sendo uma área ativa de pesquisa, com esforços contínuos para desenvolver algoritmos e heurísticas mais eficientes. Sua relevância duradoura reside em sua capacidade de modelar e enfrentar desafios fundamentais relacionados à eficiência e otimização.